Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. Então, se você é do terceiro ano, fica ligadinho na nossa aula de hoje, que vamos ter bastante coisa para aprender e para explorar também. E o tema da nossa aula de hoje é as fábulas na sala de aula. Você conhece alguma fábula? Você já leu? Já viu no seu livro? Hoje eu trouxe algumas fábulas bastante conhecidas, bastante populares, para a gente poder explorar um pouquinho das informações que elas têm, tá? Mas antes de começar a aula, vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula a gente conversou um pouquinho sobre a Copa e eu trouxe para vocês o nome dos jogadores que estão representando a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. E a gente encontrou rimas para o nome de cada um deles. E o desafio foi encontrar uma rima para o treinador do time, que o nome dele é Tite, escrito assim, né? T-I-T-E. Mas será que existe alguma palavra que rima com esse apelido? Você conseguiu encontrar aí na sua casa? Encontrou poucas palavras? Você precisou pesquisar? Ou alguém da sua família ajudou? Eu trouxe alguns exemplos, mas lembrando que para encontrar uma rima existem diversos outros exemplos, tá? Então, olha as palavras que eu trouxe. Apetite, hepatite e labirintite. 3 palavras. Apetite é quando a gente quer comer bastante, né? Hepatite e labirintite são algumas condições da nossa saúde que nós temos. Então, ó, se você observar, a palavra tite vai se encontrar em todas essas outras que eu trouxe para vocês. Ok? Espero que você tenha cumprido aí na sua casa com o seu desafio. Vamos para o nosso tema de hoje? Olha só essa anotação que eu trouxe para vocês. De acordo com Bagno, em 2006, que ele fez essa colocação, é muito provável que as fábulas que chegaram até nós, por meio da escrita, tenham existido durante muito tempo como narrativas tradicionais orais. O que é que ele quer dizer com isso? Provavelmente, essas fábulas que a gente conhece, foi alguém que contou, que tenha inventado essa história e contou para os seus filhos, que foi contando para os seus outros filhos, repassando para os amigos e acabou que se tornou uma coisa que todo mundo conhece. Muita gente já ouviu falar sobre fábulas. As que eu trouxe aqui, quando você começar a ver, tenho certeza que você vai reconhecer. E ela chegou até a gente dessa forma, através de narrativas orais, das pessoas que vão contando essas histórias, tá? Mas eu já falei de fábula e fábula, mas o que é isso? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais e que ensina como agir, de acordo com o bom senso, e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Então, nas fábulas, os animais, eles agem como pessoas, tá? Eles falam, eles têm sentimentos. E na grande maioria vamos ter no final uma moral da história, que quer dizer o que é que a gente está aprendendo com aquela história. Qual é o conselho que ela traz pra gente. Então, sempre que você encontrar um tipo de texto em que os personagens sejam animais que estão falando, que têm uma vida parecida com a do ser humano, então você pode caracterizar esse texto como uma fábula. E aqui já tem até alguns exemplos, né? O leão e o ratinho, a raposa e a cegonha, a tartaruga e a lebre, são alguns exemplos bastante conhecidos. E olha só algumas características que eu trouxe, ó. Nas fábulas vamos ter presença de animais nas histórias,
com características humanas, então os animais vão ter raiva, vão ter curiosidade, vão sentir amor, é como se eles fossem seres humanos, tá? Vai ter uma moral da história, que vai ser um ensinamento, vai ser um texto mais curto, uma história mais curta, vai ter um título com nomes de animais, essa dica aí é bem importante, né? Título com nomes de animais. Vai existir um diálogo, uma conversa entre esses animais. O tempo vai ser um tempo indeterminado, né, dessa história. E vai ser sempre narrado em terceira pessoa. O narrador vai contar como se tivesse visto a cena. É como se alguém tivesse presenciado tudo aquilo e resolvesse contar para outra pessoa, tá bom? E na sala de aula, a gente costuma sempre conhecer um pouco das fábulas. Nos nossos livros também tem bastante fábulas. Você consegue identificar o nome de cada um desses animais que está passando aí na sua tela? Temos aí 4 animais, né? Geralmente esses animais aparecem em fábulas. Cada um vai ter uma característica bem específica. Primeiro temos aí a lebre. Geralmente a lebre vai ser muito ágil, muito astuta, muito esperta, né? Temos também uma formiga. Geralmente ela é bem trabalhadeira, não para descansar, só trabalha, só trabalha. Temos também a tartaruga, que vai ser aquele animal mais lento, aquele animal mais devagar, mais tranquilo. E temos a raposa, né, que é sempre muito esperta, está sempre querendo se dar bem à custa dos outros animais. Essas são apenas algumas das características desses animais quando eles aparecem nas fábulas, tá? Mas vamos lá. A primeira fábula que eu trouxe para vocês é o leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? Disse ele, altivo. E em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito. Mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Moral da história: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Olha só que interessante essa fábula, né? O mosquito estava ali aperreando o leão, aperreando. Quando saiu para contar que tinha vencido o leão, caiu na teia da aranha que devorou o mosquito. Mas vamos para nossas perguntas, né? Qual poderia ser a moral dessa história? A verdade fala pela boca dos pequenos. Ninguém é totalmente invencível. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou quem espera sempre alcança. Qual dessas frases se encaixa mais com a moral da história? Alternativa correta: ninguém é totalmente invencível. O leão, né, que é o rei, por um momento foi vencido pelo mosquito, que por um momento foi vencido pela aranha. E quem são os personagens dessa fábula? Quais são os 2 animais que aparecem com mais frequência nessa fábula? Bem fácil, né? O leão e o mosquito. Muito bem. Agora vamos conhecer outra fábula, que é a raposa e o corvo.
Olha só. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar a sua linda voz, mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mas que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Então, olha só, o corvo que vinha ali, ó, com queijo, tudo amostradinho. A raposa, vou elogiar ele. E quando ele começou a se gabar, deixou o queijo cair, a raposa pegou, comeu e fugiu rapidamente. Então, vamos explorar agora essa fábula, né? Qual moral abaixo melhor se relaciona com o texto? Letra A. Dizer é fácil, fazer que é difícil. B. É importante trabalhar e dar valor ao esforço. C. Deus ajuda quem cedo madruga. Ou D. Cuidado com quem muito elogia. E aí? 4 opções. Qual é a que mais se encaixa para servir de moral para essa história da raposa e do corvo? A letra D, né? Cuidado com quem muito elogia. Pergunta número 4. O texto é uma fábula porque, letra A, o autor descreve a história da vida de uma pessoa. B, os personagens são animais e a história apresenta uma lição de vida. C, conta uma história verídica, destacando os principais acontecimentos. Ou D, informa fatos do cotidiano das pessoas. Só de olhar a gente consegue deletar aí mais umas 2 respostas, né? Porque fábula é sobre animais e não sobre pessoas. Então, A e D já está deletado. Mas se você observar a opção C, ele diz que fala de uma história verídica, de uma história que realmente aconteceu. E também não é assim, né? É apenas uma fábula, é apenas uma contação. Então, o que resta é a letra B. Os personagens são animais e a história apresenta uma lição de vida. Vamos conhecer mais uma fábula, que é o leão e a cabra. O lobo e a cabra, tá? Desculpem. Um lobo avistou uma linda cabra pastando em cima de um rochedo, muito inclinado na montanha. Como não conseguia chegar até lá para atacar a cabra resolveu convencê-la a descer com sua conversa mansa. Dona Cabra, tome cuidado, aí é muito escorregadio, disse o lobo com a cara de preocupado. Desça daí, aqui embaixo a comida é mais fácil e mais gostosa. A Dona Cabra, que não era nada boba, percebendo as más intenções do lobo, respondeu: eu sei que a comida aí embaixo é mais fácil e mais gostosa. Eu só não quero é virar comida de lobo. Moral da história: cuidado com os falsos amigos. Vamos agora para a compreensão dessa fábula. O que é que essa moral nos ensina? A. Não devemos confiar nos amigos. B. Devemos confiar apenas nos verdadeiros amigos. C. Devemos confiar em todas as pessoas. Ou D. Não devemos confiar em ninguém. E aí? Qual a alternativa correta? Letra B, né? Devemos confiar apenas nos verdadeiros amigos, nas pessoas que a gente conhece,
nas pessoas que a gente confia. Sexta pergunta, de acordo com o texto, o que é que o lobo queria? Você lembra? A cabra estava ali passeando, ali por cima, e o que é que aquele lobo queria? Atacar a cabra. Provavelmente ele queria que a cabra fosse o jantar dele, né? Vamos para mais uma fábula bastante conhecida, o leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, estava espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos e começaram a passear em cima dele. E ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho implorou e pediu que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação ganha outra. Agora vamos para a análise. O que provocou o despertar do leão? Foi as brincadeiras dos ratos, os fatos dos ratos passarem por cima dele, os ratos morderem o leão ou o barulho da floresta? Essa é fácil, né? Os ratos que estavam ali passando por cima dele. Oitava pergunta, o que ocorreu para que o ratinho pudesse retribuir a boa ação que fez ao leão? Qual foi a situação que o leão estava, onde o ratinho pôde ajudá-lo? Muito bem. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede dos caçadores e só o ratinho que conseguiu roer aquelas cordas para libertar o leão. E nossa última fábula de hoje é a formiga e a pomba. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba pousada numa árvore próxima viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha de árvore e deixou cair no rio, perto da formiga, para que ela pudesse subir e flutuar até a margem. Logo a formiga alcançou a terra e viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore com uma rede na mão. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu o calcanhar. A dor dessa mordida da formiga foi tão grande que o caçador largou a rede e a pomba conseguiu fugir para bem longe. E de lá, agradeceu. Obrigada, querida amiga. E a moral da história? Quem é realmente grato sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. Pense nisso. Olhe em sua volta e reconheça quando seus colegas o ajudam. Lembre-se de que uma boa ação se paga com outra. E temos algumas perguntinhas. Quando aparece no texto dizendo que a formiga estava sedenta e veio no rio beber água e para alcançá-la devia descer por uma folha de grama. Para alcançar o quê? A grama, a água, a folha ou a formiga? Para alcançar a água, né? Que ela estava com sede, ela queria beber água. A formiga se salvou da correnteza por quê? O rio parou de correr, o caçador atirou dentro do rio, caiu um galho de árvore em que ela se apoiou ou ela subiu numa folha de árvore jogada no rio pela pomba? Muito fácil também, né? Ela subiu numa folha em que a pomba havia jogado. Muito bem, essas foram as fábulas que a gente explorou. E lembrando que sempre vamos ter um narrador, vamos ter personagens que vão ser animais. Vamos ter também algum ensinamento e características positivas ou negativas. Vamos para o desafio de hoje? Eu trouxe essa tabela. Você vai escolher alguns dos animais que apareceram na fábula, nas fábulas que eu contei para você. Vai colocar o nome do animal, qual era a característica dele e qual foi o ensinamento
que essa fábula traz, qual é a moral da fábula, ok? Então, completa aí essa tabela. Vimos diversas fábulas, você vai escolher apenas um animal para poder preencher essas informações, certo? Aguardo você na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!